E a cada mês desse ano, nós estamos aprendendo sobre cada tribo de Israel. Cada um dos filhos de Jacó, nós vamos aprender mês a mês. Nós começamos esse mês pelo filho de Jacó, chamado filho de Israel, chamado Ruben. O Jacó teve o nome mudado, como nós também vamos ter o nosso nome mudado. Eu estava estudando a Bíblia, como sempre faço, e você percebe que o Senhor Jesus, Ele vai mudar o nosso nome. O nosso nome não vai ser José Carlos, não vai ser o irmão Gabriel, não vai ser irmão, os nossos nomes não vai ser esse. Você vê que nem o nosso nome daqui desta vida vai prevalecer conosco. Tudo na nossa vida, tudo que pertence a esse mundo é apagado de nós. Nem o nosso nome vai ser esse nome nosso. Nós não sabemos qual que é o nosso nome. Assim como Deus mudou o nome de Jacó para Israel, Deus vai mudar o meu e o seu nome também, irmãos, em nome de Jesus. Para que nós não levemos desta vida nada. Nem o nome nós vamos levar para nos apresentar diante de Deus. Porque Deus não quer nada deste mundo, porque Ele só quer coisa boa, santa, limpo e bom, em nome de Jesus. E nós não vamos entrar na Bíblia sobre o Ruben. Por quê? Porque nós vamos ter um estudo. Todas as segundas-feiras, a partir do dia 16, nós vamos ter um estudo, mês a mês, para nos aprofundarmos, para entender, compreender a trajetória de cada um das tribos de Israel. O primeiro é o Ruben, que nem eu falei. E só dando uma palhinha aqui, como já foi comentado aqui quinta-feira, como todos nós sabemos, talvez, como é no Velho Testamento, muita gente não se aprofunda nos conhecimentos das histórias de Israel, mas Ruben foi o primeiro filho de Jacó. Como era por lei, naquela época, o primeiro filho tinha o direito da sua primogenitura, ou seja, da sua herança, ele tinha uma porção privilegiada como o primeiro filho do seu pai. Só que o Ruben, ele não recebeu esse direito que ele tinha. Por quê? Porque ele pisou na bola. Ele foi infiel com o seu pai. E tem algo muito interessante que eu não vou lá. Isso está escrito lá em Deuteronômio. A história começa no Gênesis, mas eu não vou lá. Nós vamos daqui a pouco entrar na palavra de Deus, na mensagem de hoje. Mas só para nós entendermos. Você vê como nós, seres humanos, temos uma grande tendência para sermos inconstantes na obediência dos mandamentos de Deus. Nós precisamos vigiar muito para não sermos essas pessoas inconstantes. Sabemos que isso é errado e acabamos transgredindo o mandamento do Senhor. Foi o que aconteceu com o Ruben. O Ruben, ele sabia que ele não podia trair o seu pai, e ele acabou pecando contra o seu pai. Ele cometeu o incesto com uma das concubinas de Jacó. Esse foi o erro de Ruben. E ele sabia que ele não podia, porque está todo escrito nos mandamentos. Qual seria a trajetória de cada um deles. Eles sabiam, estava tudo escrito, os mandamentos. Só que ele esqueceu deste mandamento, que ele não podia macular ou manchar o leito do seu pai. Esse foi o erro do Ruben. E por causa disso ele foi punido. Ele perdeu o seu direito, a sua herança. Aquilo que era para ser a bênção dele foi transferida para os 2 filhos de José. Aquilo que era para ser dele, ele perdeu. Por quê? Porque ele sabia fazer certo e fez errado. E você vê que lá em Tiago que está escrito: aquele que sabe fazer o bem e não faz,
Fazer certo e não faz, peca. E lá no livro do Deuteronômio, capítulo 27, tem um texto lá que fala que parte dos filhos de Israel, está incluso Rúben, tinha uma parte deles, que um morava no Monte Gerizim e o outro no Monte Ebal, uma turma, cada um tinha o seu papel. Um que morava no Monte Gerizim, era aquela parte que era para abençoar as pessoas. Do Monte Ebal, qual se encontrava o Rúben, era a parte onde vinha aquelas ordens que se transgredissem, caía sobre aquela maldição. E Rúben estava escrito ali das pessoas que ele determinava que se desobedecesse a lei, a ordem, a palavra, estava debaixo daquela maldição. E uma das maldições que está lá escrito na Bíblia era: maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai. Está escrito, pode pegar lá depois, Deuteronômio capítulo 27, o versículo 15 em diante está ali, pode ver lá. Não vou abrir agora para não me prolongar. Mas veja que lá ele sabia que ele estava ali fazendo parte do grupo, o qual eles determinaram que se alguém transgredisse aqueles mandamentos, estava debaixo de maldição. Ele foi lá, ele próprio transgrediu o mandamento, o qual eles determinaram que não podia. É aí onde nós precisamos olhar tudo à luz da palavra de Deus, Igreja de Cristo. Aquele que está de pé, cuide para quê? Todos nós estamos sujeitos a errar, falhar, porque somos humanos. Mas lembrando que quando nós temos o conhecimento e fazemos, tem um preço a pagar. Não ficamos impunes, irmãos. Deus é bom, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é justo. A minha responsabilidade, ali tem muitos estudos, tem muitas coisas que nós vamos aprender durante o estudo, que a pastora Thelma vai dar para todos nós. Vai ser uma aula sobre isso. Vai ter tempo para abordar a fundo isso daí. Mas nós precisamos entender que muitas coisas acontecem, mesmo a pessoa conhecendo a palavra de Deus, pelo caráter da pessoa. Tem alguns estudiosos que eles estudaram essa parte do Rúben, que eles falam justo isso, que o Rúben, ele poderia ter evitado, mas faltou o quê? Caráter. Aí tem outros que dizem que o Rúben fez isso de propósito, para que ele pudesse assumir o comando da família. Porque tem histórias que era assim. Quando o primogênito, ele tomava uma esposa do pai, ele tinha o direito de assumir toda a família. Só que ele caiu do cavalo com Israel, não aconteceu isso. Jacó não aceitou. E aí, ele pagou esse preço. E o tema da nossa mensagem de hoje é justiça. Deixa eu ver o tema aqui, um instante só. Desejos. O tema da nossa mensagem de hoje é desejo. E pode abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nós já vamos para a palavra de Deus. Enquanto você acha Gálatas capítulo 5, eu vou falando mais um pouquinho aqui do Rúben. Só para você ver que quando Israel estava peregrinando lá pelo deserto, aqueles 40 anos no deserto, parte da descendência do Rúben foi aqueles que foram inquirir Moisés e Arão. Foi uma parte desses da família do Rúben que foram lá inquirir Moisés e Arão, questionar por que estava acontecendo, porque estava tudo errado. Só que eles não podiam questionar, porque Moisés e Arão estavam fazendo aquilo que Deus mandou. Eles estavam indo contra a palavra de Deus. Eles foram punidos por causa disso. Mais tarde, parte deles ajudaram a Israel.
Isso já no comando de Josué. Você vê que eu estou só pegando um ponto aqui, outro ali, costurando aqui para a gente ir para a mensagem de hoje. Então, ou seja, quando a gente começa a falar do Velho Testamento, é coisas muito longas e profundas, que realmente para nós aprendermos, entender melhor, tem que ser através de um estudo, só para falar daquele assunto. Amém, irmãos? Então não perca, dia 16 começa o estudo, todo mundo não pode perder, em nome de Jesus, e vai ser uma bênção, conhecimento para a igreja de Cristo. Isso edifica a igreja do Senhor. Tudo que nós estudamos sobre a palavra de Deus é para a nossa edificação, nosso crescimento espiritual em nome de Jesus. Nada podemos descartar. Gálatas capítulo 5, versículo 16, a mensagem da palavra de Deus, ela se inicia falando com a igreja de Cristo desta forma: digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei as concupiscências de quê? O que é que aconteceu com Rubem? Não foi a carne que levou ele a concupiscência? Primeira coisa que a carne faz é desejar, né? Os olhos vão primeiro na frente. Jesus fala o que em Mateus? A candeia do corpo é o que mesmo? Os olhos. A candeia é o que vai na frente, alumiando. E aí ele diz: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, qual trevas são os nossos corpos? Então, nós precisamos todos os dias estar sempre fazendo duas coisas que nós somos ensinados desde o dia que nós aprendemos de verdade a palavra de Deus: mortificar as obras da carne. Porque a própria palavra de Deus nos ensina que sem santidade ninguém vai entrar no reino dos céus, ninguém vai ver a face do Senhor. Isso é fato e não adianta discutir, porque está escrito: sem santidade não vamos ver a face de Deus. Nós precisamos vigiar, orar e nos consagrar, fazer jejum mesmo, mortificar a carne. Quando nós estamos jejuando, não tem vazão para a carne, nós estamos subjugando ela. Quando nós estamos jejuando, nós estamos aprendendo a dominar a ela, ter domínio próprio para resistir às tentações que vêm contra nós, porque vem, tanto homem como mulher, o inimigo lança as tentações. Onde ela vem? Na mente. E se nós não desviarmos a nossa mente e repreender isso imediatamente e continuar alimentando isso daí, pode ter certeza que a carne vai dominar. Olha o texto seguinte: porque a carne, ela cobiça contra quem? Contra o Espírito Santo. Quantas vezes nós já lemos isso daqui? Aí a gente, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, não é assim que a gente já estamos cansados de ouvir esse texto aqui? Agora eu quero trazer aqui uma revelação que o Espírito Santo nos dá para nós nessa noite: o seguinte: porque a carne cobiça, a carne, ela está lutando contra quem? Contra o Espírito Santo. E aí diz: e o Espírito Santo contra quem? Agora eu quero dizer para você, irmãos, porque é que essa guerra, aonde que ela está existindo? Qual que é o campo de batalha? Aqui, ó, dentro de mim e de você. Esse é o campo da batalha. Aonde é que o Espírito Santo habita? Não é no meu e no seu corpo? Sim ou não? Tem dúvida disso? Ou você nunca ouviu dizer que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Hã? Todos nós já aprendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo está em mim. Então a carne batalha contra o Espírito Santo, porque a carne quer expulsar o Espírito Santo de mim, e o Espírito Santo está dizendo: eu não saio, porque aqui é o meu lugar. Quem me colocou aqui foi o Senhor Jesus, para eu cuidar deste corpo, então eu não posso sair daqui. A carne está dizendo: que isso?
Você esqueceu daquelas maravilhas que você fazia, por que você não quer fazer mais? E aí o inimigo começa a trazer, as lembranças, o passado. Talvez eu nunca preguei isso para os irmãos, mas o Espírito Santo nos fala coisa nova nessa noite, para que nós despertemos porque é que essa luta existe. Esse campo de batalha está existindo aonde? Dentro de nós. E quem é que tem que vencer? O Espírito Santo. Quem é que tem que resistir? Nós temos que resistir à carne para que o Espírito Santo permaneça conosco em nome do Senhor Jesus. É forte, é profundo isso. Essa guerra está dentro de nós, o Espírito Santo trabalhando para nos dizer, não desista, fique firme, seja de oração, jejum, para que você possa ter força, para que eu possa te ajudar. Ele não é o nosso ajudador? Ele foi enviado para nos ajudar. Ajudar em quê? Ajudar a vencer o pecado, ajudar a vencer as barreiras que o inimigo coloca nos nossos caminhos. É Ele que está conosco todos os dias. Jesus disse que enviaria Ele para ficar conosco todos os dias. Ele não disse? Já ouvimos isso e sabemos que é assim. O Espírito Santo está conosco todos os dias. Jesus, ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. Quem é Jesus? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Jesus. Então ele está comigo todo dia. Porque se ele sair de mim, estou acabado, estou morto. Então você vê que nós temos uma grande responsabilidade, espiritualmente falando, de ter uma fé viva e ter esse domínio próprio para não aceitarmos as sugestões que o inimigo nos dá todos os dias. Pastor, mas como é que eu vou saber? Eu tenho que ouvir a voz dele? Esquece, você não vai ouvir a voz do capeta, coisa nenhuma. Só ouve a voz de capeta quem está encapetado. Mas crente não ouve a voz do capeta, não. Não é assim que ele age na vida do cristão. Ele age usando as ferramentas que ele sabe que é muito mais fácil do que falar. Ele sabe que ele só precisa mostrar. Através de uma revista, através de um celular, através de uma televisão. É assim que ele age, é assim que ele trabalha, meus amados. Então, aquilo que parece inofensível, nós temos que vigiar. O que é que está por trás disso? Nós temos o Espírito Santo para discernir. Porque a palavra diz que o homem espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Então nós temos o discernimento pelo Espírito Santo para saber se tem algo errado por trás de algo que nós estamos observando. Simplesmente por qualquer gesto ou qualquer situação, nós vamos saber se aquilo realmente agrada ao Senhor ou não. Se não agrada a Deus, arranca da sua frente imediatamente. Porque se eu estou vendo algo que não agrada a Deus, eu estou correndo perigo. Então, só vamos aceitar, colocar diante de nós aquilo que realmente nós sentimos que é de Deus, sentimos que não desagrada ao Senhor e sentimos paz no nosso coração em nome do Senhor Jesus. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O Espírito Santo fala, não ceda a carne. A carne fala, para com isso. Você vai ser esse crente aí? Não, isso não é nada não. Pode encher a cara de pinga, pode fumar à vontade, pode falar um monte de palavrão. Você não falava antes, por que é que você não fala hoje? Nada disso. A Bíblia ensina que da nossa boca não pode sair mais nenhuma palavra torpe. Da nossa boca só tem que sair palavras que abençoam. Só aquilo que realmente nos edifica e edifica aquele que nos ouve, em nome de Jesus. O 18 diz, mas se sois guiados pelo Espírito Santo, se resistir à carne, somos guiados pelo Espírito Santo.
não estáis debaixo do jugo. Quando ele fala lei aqui é jugo. Porque as obras da carne são manifestas. Aí ele dá uma lista aqui. A primeira vem prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, blasfêmia, emulação, inveja, e aí vai, homicídio, bebedeiras, glutonaria, pessoa que come demais. Coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós entendemos que os frutos da carne é só para a morte, mas os frutos do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque é tudo que agrada a Deus. E foi para isso que nós fomos libertos do pecado, para ter a liberdade de servir a Deus sem nenhum impedimento em nome do Senhor Jesus. A carne, ela impede de servir a Deus, por quê? Porque quem está na carne está debaixo do jugo da escravidão. Mas nós não vivemos na carne para viver debaixo de jugo de escravidão. Nós temos a liberdade para servir a Deus em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? 1 Pedro 5,8. Isso aí mais um pouquinho na frente. Glória a Deus. Primeira Pedro 5,8. Sede sóbrio e vigiai. Aqui, ó. Tudo a ver, né? A palavra de Deus é linda, ela se encaixa como um quebra-cabeça. Sóbrios e vigilantes. Nós temos que ser aquelas pessoas prudentes. Não podemos ser pessoas precipitadas. Se você viu que tem uma flor aqui, olha se realmente é uma flor de verdade, porque o inimigo ele pode enganar facilmente. Ah, mas isso aqui não tem perigo nenhum. Vigia. Vigia. A cada dia que se aproxima a vinda do Senhor Jesus, o inimigo intensifica os seus ardis. E quem é que está na mira dele? O povo de Deus. Rubem, ele sabia que se ele pisasse na bola, ele sabia que o pai dele tinha toda a autoridade sobre toda a família, e autoridade para abençoar e amaldiçoar. Ele sabia disso, e eles temiam o pai, porque eles respeitavam o pai. E o nosso pai maior, nós sabemos que no dia que desrespeitarmos eles, nós vamos pagar o preço, pelo nosso erro. Então nós precisamos fazer igual Pedro diz aqui, ó, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa o que tragar, buscando o povo de Deus, fazendo com que nós desviemos do foco, com que nós tiremos os nossos olhos de Cristo e começamos a olhar para as coisas do mundo. Nós não podemos jamais desviar os nossos olhos do Senhor Jesus. Pastor, como é que eu faço isso? Acabei de falar. Orando, jejuando e preenchendo os espaços no coração com a palavra de Deus em nome de Jesus.
Vou te fazer aqui uma alegoria bem simples, mas que tem tudo a ver. Para você ver a bondade que é o nosso Deus, o quanto Ele nos ama. Eu já falei aqui para os irmãos que quando nós pecamos conscientemente, Deus fica irado, mas essa ira só dura um pouquinho. Quando nós nos arrependemos, jogamos a nossa boca no pó e nos arrependemos, pedimos perdão, Ele nos perdoa e Ele volta a nos tratar como filho amado novamente. Todos nós trabalhamos na cozinha. Quando você termina de comer, tem lá um monte de louça suja, não tem? Para lavar, você leva lá na pia aquele monte de louça suja, você lava. Daqui um pouco, você sujou mais um pouco, você lava. Deu meia volta, sujou mais um pouco. Não é assim, a cozinha não é isso. Para as donas de casa sabem, nós também sabemos, porque eu lavo louça lá em casa direto. Até mesmo os que eu não sujo, eu lavo também. Eu sou o lavador de louça da minha casa. Eu gosto de lavar louça. Eu faço essa alegoria porque eu estava lavando louça ontem e meditando na palavra de Deus, meditando só com a minha mente. E nós precisamos aprender isso. E isso não nos atrapalha. De qualquer coisa que estamos fazendo, a nossa mente está ligada com Deus. E ali vem, o Espírito Santo vai nos revelando as coisas, vai trazendo a luz da sua palavra. E ali o Espírito Santo, ele me trazia ali claramente, mostrando como é a nossa vida no dia a dia. Nós vivemos num mundo totalmente contaminado. E direto ou indiretamente nós nos sujamos. Assim como uma louça é sujada, todos os dias você vai sujando e lavando, sujando e lavando. A minha vida e a sua é bem parecida com isso. E como é que eu me limpo dessas sujeiras que tentam manchar minhas vestes? O sangue do meu Jesus. Todos os dias eu preciso dele para ele me limpando. A veste está respingada, eu preciso estar sempre na presença de Deus, buscando o seu perdão. E aí vem o sangue de Jesus e me limpa. Amanhã tem mais um pinguinho. O que é que eu preciso? O sangue de Jesus. Isso vai acontecer enquanto nós estivermos aqui na terra. Nós necessitamos do sangue de Cristo para ir nos lavando. Foi através do sangue que nós somos salvos, e esse sangue continua nos lavando e nos purificando do mal, do pecado que tenta sujar nossas vestes. E aí eu faço a comparação da água que nós precisamos para lavar a louça. E esta palavra aqui, ela funciona, e ela é a água, que ela é o próprio Jesus, que nos limpa e nos purifica de toda imundícia em nome do Senhor Jesus. Esta palavra é a água. Esta aqui é a água que limpa a mim e a você. Por isso, quando nós nos dirigimos para ir até a casa de Deus, nós precisamos ir com o coração aberto, com fome e vontade de aprender, para que o Espírito Santo ele me dê a porção que eu preciso para preencher o meu coração. E através desta palavra eu vou ser limpo, vou ser lavado, a alma vai ser lavado, o meu espírito. Você lembra daquele texto que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, muitas das vezes nós não damos muita atenção, mas por isso que eu sempre repito, sou até repetitivo no que eu falo, não podemos perder uma vírgula da palavra do Senhor. Porque o meu coração precisa estar cheio dela.
E é esta palavra, que Ele é o próprio Jesus Cristo, que vai nos lavando. E se tem mancha, o sangue de Cristo tira. Mas essa palavra não pode nunca sair de dentro de mim. É ela que me dá força para que eu batalhe contra a minha carne. É ela que me dá força para que eu faça a vontade do Espírito Santo. É ela que me dá força para que eu me mantenha na presença do Senhor. Ela é o meu escudo que eu preciso para quando o Satanás se colocar diante de mim, eu mandar ele sair e bater em retirada. Ela é o meu escudo para quando ele lançar os dardos em direção a mim, eles não vão me atingir, porque eu estou revestido com a couraça da justiça. E o capacete da salvação, que é o quê? A palavra do Senhor, em nome de Jesus. Percebe que coisa mais linda do que isso? Quando eu estou com a palavra de Deus no meu coração, eu estou com o escudo da fé. Eu estou revestido com o escudo da fé. A palavra, a proteção que eu preciso é a palavra, porque ela é o próprio Jesus, ele é o próprio Espírito Santo. Não descarte, meus irmãos, leve a sério a palavra do Senhor. É com ela que nós vamos chegar ao reino dos céus em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Daqui a pouquinho nós vamos ceiar. Glória a Deus. Mateus 26. Evangelho de Mateus 26. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aqui o texto diz assim, Jesus falando, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Não é mandamento? Vigiar e orar? Ou será que o pastor está inventando? Se eu não fizer isso que a palavra está me mandando, como é que eu vou vencer a carne? Ei, irmão, me diz aí, como é que eu vou vencer a carne? Porque se Jesus está dizendo como é que eu tenho que fazer para frear ela, fala, ô, aqui não. Aqui tem freio para você, viu? Não adianta você querer vir avançar o farol, que não, aqui não tem vez para você não, viu, carne? Aqui, esse é o remédio. Vigiar e orar. Colossenses 3:5 para nós encerrar e orarmos. Glória a Deus. Colossenses 3:5. Efésios, Filipenses, Colossenses. O versículo 5 fala assim, ó: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, a qual é idolatria. Pelas quais coisas, versículo 6, vem a ira de Deus sobre os filhos da... Aqui, ó, que eu falei para você agora. Quando erramos consciente, vem a ira de Deus sobre os filhos do quê? Da desobediência. Não é isso que está escrito, amados? Então, ou seja, tudo que nós falamos é à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus é para mim e para você. Para mim, pastor, e para você, meu amado, minha irmã e meu irmão, em nome de Jesus. Todos nós precisamos, nós necessitamos guardar a palavra. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha o 7. Nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nelas. Ou seja, naquele tempo passado, antes de que nós
antes de nós entregarmos nossa vida para Jesus, era essa velha vida que nós levávamos, que a carne quer trazer de volta. É o chamado velho homem. A natureza pecaminosa do homem, a carne quer trazer de volta, a qual nós sepultamos ela no dia do nosso batismo, nas águas, nós sepultamos a carne. Ali nós fizemos o quê? Ali falando, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, para uma nova vida em nome de Jesus. E aí ele diz, mas agora despojai-vos também, o 8, de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Todos os más costumes que nós temos, não pode existir mais na vida de um cristão, em nome de um crente evangélico, em nome de Jesus. Porque isso são coisas que desagradam ao nosso papai. E ele diz no 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistais do velho homem com seus feitos. Esse velho homem é a natureza pecaminosa que nós não podemos ressuscitar ele nunca mais em nome de Jesus. Deixa o bicho morto lá e vamos trabalhar, guerreando todos os dias, porque essa guerra só vai acabar no dia que nós formos para a glória em nome de Jesus. Essa guerra é constante, dia após dia. Amém, igreja? Graças a Deus. Eu peço que você guarde essa palavra no seu coração, feche a sua Bíblia e vamos nos colocar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus.